Boa noite, amados irmãos. Hoje eu vim falar, Estamos chegando perto do Natal, essa data tão gostosa que a gente comemora com a família, essa data que a gente comemora o nascimento de Jesus, e é uma data que, para as crianças, assim, vamos dizer, as menores, ficam alegres porque vão receber presentes, ficam alegres porque vão ganhar aquilo que elas tanto querem. E na palavra de Deus, o nosso maior presente que a gente fica alegre de ter hoje em dia é Jesus. O nosso maior presente é comemorar a vinda de Jesus, é comemorar quando Ele veio à Terra para nos salvar, é comemorar que Ele nos deu a nova chance de termos a salvação. Então, o nosso maior presente, a gente pode até gostar, devemos gostar da comunhão em família, da nossa comemoração por Jesus ter vindo ao mundo, mas o nosso maior presente, a nossa maior alegria deve ser o nascimento do Príncipe da Paz, que é o tema dessa noite. Deve ser o nascimento de Jesus, que Ele veio para nos salvar. Eu quero estar lendo Isaías 9. Eu vou estar lendo aqui pela minha Bíblia, mas ali está na NVI, né, Lucas? Está na mesma tradução. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que os exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo será sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui nós vemos que a vinda de Jesus é só alegria. Ela veio para nos trazer alegria. Jesus veio ao mundo para nos iluminar. Aqui diz que não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. A escuridão, muitas pessoas às vezes não podem ter medo, mas não se sentimos à vontade, pois não conseguimos seguir à frente. Nós não iremos saber o que teremos à frente. Nós não iremos saber o que teremos que desviar quando estamos caminhando. A gente não sabe as dificuldades que vão ter. Mas Jesus veio para tirar essa aflição de nós. A partir do momento em que nós nascemos, nós temos as dificuldades no mundo. E sem a luz do mundo, que é Jesus, a gente não consegue enxergar as dificuldades. A gente não consegue ver o que vai vir à frente. A gente não consegue ver as pedras que estão no caminho para nos fazer tropeçarmos. Mas Jesus veio ao mundo para iluminar o nosso caminho, para iluminar a nossa estrada. Salmo 119, 105 diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, Jesus veio para iluminar a nossa caminhada. Jesus veio para iluminar a nossa estrada e nos mostrar as dificuldades, nos mostrar o que teremos que passar, nos mostrar as pedras que iríamos tropeçar, mas Ele veio nos mostrar para que a gente consiga desviar e seguir em frente. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar uma segunda chance. Deus tinha criado a humanidade, porém, como todos nós pecamos, Ele veio nos dar uma segunda chance. O seu amor é imenso. João 3,16, Lucas, se quiser projetar aí, mas acho que todo mundo aqui já conhece. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
Então aqui diz que o amor de Deus é tão grande por nós, ele é tão imenso, que deu seu filho para nos salvar. A maioria das pessoas aqui que estão aqui hoje tem filhos. Eu tenho certeza que vocês não dariam seus filhos para salvar a humanidade. Temos aquele filme que o pai sacrifica o seu filho por um trem de pessoas que estavam vindo para aquelas pessoas não morrerem. Mas no momento em que o trem passa, ele vê pessoas fazendo coisas erradas. Ele vê pessoas pecando. Ele vê pessoas indo contra a vontade de Deus. Mas ele pensa que valia muito mais a pena ele dá uma segunda chance para aquelas pessoas do que guardar a salvação apenas para ele. Então aqui diz que Deus teve um amor tão grande, para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele acredita que a gente vai ser salvo um dia, ser salvo, mas não pereça. Projeta aí Lucas 2:11. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Salvador. Então, aqui nós podemos perceber que veio alegria no dia do nascimento de Jesus, pois eles sabiam que a salvação dele estava ali. Eles sabiam que Jesus, a sua segunda chance, a sua salvação, eles sabiam que aquilo que viria os tirar do perigo estava ali. Então, só havia alegria. E nós temos certeza que sem Jesus não temos a salvação. Ele veio para nos dar paz. A paz é algo tão, às vezes parece simples, mas é um negócio que é tão bom. Temos a paz na nossa residência, temos a paz com nossos familiares, temos a paz com os nossos irmãos de igreja. Então Jesus veio para dar paz ao mundo. Por isso o nome Príncipe da Paz. Ele reina com a paz, o seu reino é com paz. Então, ele veio para nos dar paz, ele veio para nos pacificar. Projeta aí João 14:27. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos nem tenham medo. Aí conta a passagem que Jesus tinha morrido por nós e ele estava subindo e ele diz: eu vou deixar a paz com vocês, mas não como o mundo oferece. O mundo nos oferece a paz de um jeito bonito, de um jeito que parece ser fácil, mas Jesus nos oferece a paz do jeito certo, vamos dizer. Ele nos oferece, ele nos deixa a paz do jeito que vai nos realmente levar a salvação. Então ele diz: eu estou indo, mas a minha paz vai ficar com vocês e eu voltarei. O seu amor por nós é imenso. Nós às vezes podemos pensar, mas não temos nem ideia do tamanho do amor de Jesus. Ele veio para nós sermos seus imitadores. A partir do momento que a gente vira imitador de Cristo, a gente tem uma vida bem-sucedida aqui na terra. Porque a gente não vai conseguir ser imitador por completo. A gente tem que pelo menos tentar seguir suas pegadas que ele deixou na terra. Pois nós somos falhos. Mas a partir do momento que a gente vê a caminhada de Deus, de Jesus, a partir do momento que a gente vê que Jesus também sofreu tentações, a partir do momento que a gente vê o quão bom foi, como foi a passagem de Jesus aqui pela terra, a gente tem a vontade de seguir os seus caminhos. Projeta aí Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Agora projeta o Filipenses 2:8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Na época de Jesus, a morte de cruz era uma morte que era dada a bandidos, pessoas que faziam coisas extremamente erradas. Jesus era santo, Jesus era separado do nosso mundo. Ele não pecava, em nenhum momento ele fez algo errado. Mas ele veio para nos salvar e nós temos que imitar ele, não pela morte, mas pelo que ele fez aqui na terra. Ele cumpriu o propósito de Deus. Então, a partir do momento em que Jesus nos dá o propósito, que é evangelizar as outras pessoas, que é semear a palavra de Deus para as outras pessoas,
Nós temos que fazer como Jesus. Ele semeou, ele sofreu, mas mesmo sofrendo, ele seguiu a vontade de Deus. E ali diz que ele seguiu totalmente a vontade de Deus. Ele creu em Deus e foi salvo. Então, nós devemos seguir os passos, sermos imitadores de Cristo. Ele veio para nos anunciar o evangelho do reino. Ele veio para nos anunciar o evangelho verdadeiro, o evangelho da verdade, esse evangelho maravilhoso que nós escutamos. E é por ele que nós temos a salvação. É por ele que nós conhecemos o plano de redenção. Projeta aí Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então, Jesus vem nos anunciar, ele vem nos avisar que o reino está perto. Ele vem nos avisar para nós se arrependam, porque aquilo que Deus preparou para vocês é muito maior do que o que vocês vivem aqui na terra. Então, ele veio para nos anunciar, ele veio para nos avisar sobre o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus para nos salvar. E para encerrar essa mensagem dessa noite, que eu acho que é a coisa mais importante que Jesus veio fazer, que ele veio para cumprir o plano de redenção. Ele veio para cumprir o plano de redenção que Deus tinha colocado. Projeta aí João 3,17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Projeta também Timóteo 1,15. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ali diz que eu sou o pior pecador. Ele diz que eu sou o pior pecador. Então Jesus, ele veio para nos apresentar o plano de redenção. Porque sem Jesus nós não teríamos esse plano. Sem Jesus nós não temos a salvação. Pois Jesus nos ensina a nos arrependermos do nosso pecado. Que mesmo com sofrimentos, tentações, mesmo com pedras e obstáculos no nosso caminho, ele veio para nos iluminar, ele veio para nos salvar e fazermos com que tivéssemos uma segunda chance. Apesar de tudo o que fazemos e fizemos, apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as coisas contra Deus que nós já fizemos, ele tem um amor tão grande que ele nos deu uma segunda chance para nós termos o reino de Deus, para nós termos a vida eterna. Amém?